você está pensando, pernas para que te quero, porque vem aí, tem CIED, tem Paulo Pimenta, tem outras iniciativas, e o pior, eu estou vendo pessoas comuns que têm a capacidade de ir lá e pregar prisão para esses médicos. Gente, prisão para médico que está saindo do seu consultório, da sua clínica, para ir atender lá de graça, de forma voluntária, algo que não é todo mundo que consegue fazer, porque é uma mão de obra especializada. Vocês são um bando de cretino, não sei o que vocês estão pensando da vida. Aqui eu estou falando de pessoas comuns, né? Que vida que vocês estão levando? Que planeta que vocês estão vivendo? Pelo amor de Deus, tenham decência, tenham misericórdia. E aí a gente fica, né? Ainda tem que bater em coisas, porque as notícias não param de chegar. Então, por exemplo, acabo de ver aqui, ó, deixa eu só abrir aqui a notícia, que tem mais um lugar alagado, que é no litoral do Rio Grande do Sul, uma das praias. E aí, como é que fica, né? Ou a gente noticia e fala que precisa de ajuda, ou fica quieto com medo de que a polícia do pensamento vem perseguir. Pelo amor de Deus, né, gente? E aí eu passo o dia aqui agradecendo pessoas, seja da iniciativa privada, seja quando a gente vê um bom socorrista, que é um bom exemplo. Ontem eu vi um policial que havia sido deslocado do Pará. Era uma pessoa um pouco mais velha, mas que veio com a sapiência, sabe? Porque o Pará tem problemas também bem sérios. Estava lá, mas estava fazendo a diferença de organizar, falar vai para cá, vai para lá. É disso que a gente está falando. Então, se é para exaltar algum funcionário público, está cheio de funcionário público para ser exaltado. Eu só acho que funcionário público, desculpa, mas estão fazendo o trabalho pelos quais eles foram eleitos. Nada além disso. Me deu nojo essa semana, a gente ter, é sexta-feira, então dá para fazer um resuminho, a gente ter que se deparar com a aprovação do DPVAT. Vocês estão de brinks com a nossa cara. É também, assim, algo nojento falar que resgatou a égua caramelo. Não é égua, é cavalo, não foi a Janja, foram os bombeiros do estado de São Paulo, né, do Tarcísio. Então, se é para ficar desmentindo, a gente tem mais coisa para fazer. Graças a Deus que tirou o cavalinho de lá e vida que segue. Dá o bom exemplo e vida que segue. Agora, esse pessoal está empatado, está emperrado. Quer que a gente fique falando de coisa nada a ver. Quer que a gente fique falando da treta do Felipe Neto e do Whindersson Nunes. Gente, vão procurar o que fazer. Aliás, obrigada, Whindersson, né? Tá fazendo mesmo, mas a gente é foco, tem gente morrendo, tem criança desesperada. Eu vi há pouco também, acho que foi até os bombeiros mesmo. Parabéns aí, Rio Grande do Sul, os bombeiros acabaram de salvar uma criança num colchão, que foi como conseguiu retirar esses colchões que a gente infla, sabe? Pois é, retiraram uma criança, uma menininha, acho que deve ter ali uns 6 aninhos de idade. Misericórdia. Então, assim, é isso, é promover o bem. Ontem eu vi uma cidade, acho que chama, nossa, um nome bem assim, Roque Santana, se eu não me engano, algo assim. Uma cidade piquititica lá do Rio Grande do Sul, que vive em torno da JBS, né? As pessoas trabalham ali. Eu vi no canal Caçadores do Sul, depois vocês vão lá ver. Você vê lá como é que está difícil. O hospital da cidade foi inundado, agora tem uma força-tarefa. Ninguém fica vendo, você é funcionário público, você não é. Não é nada disso, a pessoa se ajuda para poder trazer água lá para o hospital, para que aquelas pessoas que estejam doentes não fiquem pior. Gente, retomem o simples, que é ser humano. É óbvio que tem que resgatar cachorro, gato, periquito, papagaio, tudo é vida, tem que ser resgatado. Agora, o que não dá é para fazer uma de sonsa, que é a Janja, ficar chorando porque resgatou uma égua que não é égua, é cavalo. Né? Para com isso, Janja. Pelo amor de Deus. Né? Se quer continuar fazendo isso, faça com coisas decentes, faça coisas grandiosas, digna de uma primeira-dama. Eu sei que talvez esteja pedindo demais, né, dignidade para uma primeira-dama que casou com Lula. Mas, assim, chega de rir da nossa cara e pregar um mundo que só existe para quem está encastelado no Palácio do Planalto e está deslumbrado. É triste ser deslumbrado, triste, mas muito triste. Mas o meu conforto é que a justiça de Deus, essa não falha. Então,
vale o recado para qualquer pessoa que está nos assistindo hoje. Você vai semear, isso vai acontecer. E a colheita, ela chega. E você é que faz opção do que você vai semear. Semeie bondade, semeie verdade, para a colheita ser algo positivo, não só para você, principalmente como legado. A gente está aqui no mundo não é de passagem, não é para ficar fazendo só cara de bonito. A gente está no mundo para fazer a diferença. Esse é o momento de que um simples cidadão pode fazer a diferença, seja com uma ajuda, seja com uma prece. Mas é agora que a gente está identificando quem são os heróis do Brasil. E está cheio, e a maioria é anônima. A direita, ela não se ocupou desses espaços culturais, educacionais, e a esquerda encontrou nesses ambientes um terreno fértil para que ela avançasse as suas pautas. Então, é um círculo vicioso, porque os próprios professores são formados dentro dessa doutrinação. E aí eles vão formar outros professores, outros alunos, e esse ciclo só vai ser interrompido a hora que a direita, as pessoas que têm outros valores, também adentrem esses ambientes e façam valer a sua voz. Agora, o que nós estamos vendo é que qualquer também tentativa de se opor a essa doutrinação, ela é fortemente calada, radicalmente calada. Nós temos aí vários exemplos de eventos que foram impedidos de acontecer, palestrantes que foram impedidos de falar, porque eles defendem o outro lado. Então, essa galera esquerdista dentro das universidades e das escolas, eles são extremamente autoritários. Porque como é que você impede uma pessoa de falar só porque você não concorda com ela? Então, democracia que nada. Eles podem defender qualquer coisa, menos democracia. Mas fica então esse alerta para que nós, liberais, conservadores, passemos a olhar para essas pautas culturais e educacionais com um pouco mais de atenção, porque é lá que as pessoas são formadas, é ali nas escolas, nas universidades. Depois que elas saem de lá, elas se tornam também militantes, alguns quando saem, né, que tem dezenas, centenas de militantes de esquerda que vivem na universidade, né? Eles não saem, eles moram lá. Mas, enfim, eles então vão se transformando e se multiplicando enquanto militantes. Então, nós precisamos olhar para isso. E eu queria chamar a atenção também das pessoas para um ponto que sempre que nós estamos defendendo a verdade, defendendo a lei, defendendo qual que deveria ser o certo, que o STF está atuando fora dos seus limites, que existe abuso de autoridade, que não pode abrir inquérito disso, daquilo, tem sempre alguém para falar que, não, mas a Constituição não serve mais. Não, mas a gente já sabe que é assim. Não, mas olha, mas na universidade só tem esquerdista mesmo e tal. Bom, tá. Mas então vai ficar por isso mesmo? Porque assim, que não é respeitada, que a realidade está posta como ela está, eu já sei. Eu também estou vivendo essa realidade. Mas qual que é a minha opção? Qual que é a opção da Fabi, do Serrão, do Guilherme, de instituições como a Gazeta do Povo, a Brasil Paralelo, que é onde eu também trabalho? Qual que seria então a nossa escolha? Bom, já que não respeitam, então nós vamos ficar calados e nós vamos deixar que essa realidade ela se perpetue na eternidade. É essa a opção? Não, nós fizemos uma outra opção, que é de ficar aqui defendendo o Estado de Direito, a verdade, a democracia, a liberdade, como a Fabi falou, que eu adorei a fala dela. Se isso aqui é um Estado democrático de direito, e se não for, vai ser, porque nós vamos lutar até o fim, é isso mesmo. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lutar contra a doutrinação, contra a ilegalidade, contra o arbítrio, contra a censura. E você só luta contra o erro quando você sabe qual é o certo, quando você conhece a verdade. Se você não conhece qual que é o caminho ideal, o que você está opinando que uma coisa está errada? Você precisa sim conhecer qual é o certo, qual é o caminho, para daí você trilhar esse caminho. Nós precisamos fazer uma análise, olhar para a realidade e entender qual que é o problema, o que está sendo desrespeitado, qual é a porta que eu tenho que bater para que ela se abra e eu encontre lá as soluções. E esse tem sido o nosso papel aqui, enquanto comunicadores, que passam
para vocês e aprendemos também todos juntos esse conhecimento, para que a gente saiba pelo que nós estamos lutando e quais são as ferramentas que nós temos. E eu vi aqui um dos comentários no chat de uma pessoa até pedindo para perguntarem, né? Será que seria o caso, então, de todo mundo entrar com ação de abuso de autoridade contra essas autoridades, e aí por mais que não dê nada, mas se todo mundo entra? Então, isso é um ponto que também precisa ser esclarecido. Essa ação de abuso de autoridade, quem tem que mover é o Estado, é o Ministério Público. Entende? Olha só a importância da gente conhecer isso, está lá na Constituição Federal. Quem vai atuar nesses casos é o Ministério Público. Então, se a gente quer que o Ministério Público haja nesse sentido, o que nós temos que fazer agora não é entrar com ação de abuso de autoridade. Nós precisamos, então, agora falar no Ministério Público, ir lá nas redes sociais. E aí, vocês vão fazer o quê? Nós estamos aqui de olho. Sabe? Pressionar nesse sentido. Fiscalizar, cobrar, porque eles estão lá para cumprir a lei. Ficar de olho nesse processo. E aí, quais são os próximos andamentos? Então, meu recado, finalizando esse comentário, é nesse sentido. Para lutar contra o erro, nós precisamos saber o certo, saber a verdade, porque se a gente se dobrar ao erro, porque ele está posto, não há mais motivo, não há mais sentido. E os nossos opositores, aqueles que lutam, trabalham pela censura, pelas violações da liberdade, para cancelar evento em universidade, impedir as pessoas de falarem, eles estão lá todos os dias defendendo as ideias deles. Enquanto nós, muitas vezes, entre nós, temos que lidar com pessoas puxando o tapete ainda, sabe? Não, mas já era. Como assim já era? Nós vamos deixar essa galera, eles vencerem de novo? Eles venceram nas últimas décadas. Agora é a nossa vez. Nós vamos virar o jogo e nós não vamos parar. E olha só, uma das coisas mais abjetas que a gente está vendo nessa calamidade no Sul é o uso que o PT vem fazendo disso para tentar avançar com a sua censura no país. O ofício do ministro Lewandowski, aquele garoto propaganda do Serviço de Atendimento Marginal, né, a criminoso, que é a audiência de custódia, o ofício menciona logo no primeiro exemplo de contas que estariam espalhando fake news, o que não é crime no Brasil, senão teria que fechar cá entre nós a Rede Globo, uma conta pavão, misterioso, sei lá o quê, e aí menciona o seguinte, eu vou ter que ler, porque é uma coisa incrédula. Destaco com preocupação o impacto dessas narrativas na credibilidade das instituições. É fundamental que ações sejam tomadas para proteger a integridade e a eficácia das nossas instituições. E aí ele vai, como descrição das postagens relevantes, logo no primeiro caso, o do pavão Mysterious, dizendo: os empresários que apoiam o Lula e que não moveram um dedo para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, mencionando Luísa Trajano, Emílio e Marcelo Odebrecht, Joesley e Wesley Batista e Jorge Paulo Lema. Como disse o ex-ministro Ernesto Araújo, né? Quer dizer então que empresários que apoiaram Lula, que a imprensa nunca chama de empresários lulistas, só existem empresários bolsonaristas. Esses empresários agora são uma instituição cuja credibilidade deve ser preservada ao preço da destruição das liberdades fundamentais dos brasileiros? Questiona o ministro. Olha, é óbvio que tudo isso é muito chocante. E nós estamos diante, então, da tentativa de calar os brasileiros sob o pretexto de proteger as instituições. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, gravou um vídeo também para falar o quê? Da desgraça, para falar das vidas perdidas, para falar das várias críticas que têm sido feitas de abusos sexuais em ginásios no Sul? Não, para falar que não podemos tolerar essa desinformação e blá blá blá. Isso tudo já é manjado. Estão usando a calamidade, o clima de pânico, de caos, para explorar o avanço da censura. É só isso que os interessa. O projeto totalitário de poder. O quão abjeto, o quão tosco é uma coisa dessas. É a Gestapo Federal, como disse o mestre Guzzo na Gazeta do Povo. A Gestapo Federal que não tolera que mostrem pessoas, indivíduos, cidadãos, a iniciativa privada, fazendo mais do que os governos. Isso é intolerável para eles. E eles precisam, então, nos calar por meio da censura
é o caminho de Cuba, Venezuela, China, Nicarágua, Rússia. Não por acaso todas elas ditaduras comunistas reverenciadas pelo PT. Estou aqui no aeroporto de Miami, prestes a embarcar para um voo voltando para o Brasil e assim que chegar no Brasil focar toda a atenção no que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Na verdade, daqui nós já estamos organizando as doações da turma de Goiás, várias pessoas de Goiás que estão se organizando para enviar caminhões e aviões com jet ski, barco, suprimentos, remédios, equipamento para reconstruir o Rio Grande do Sul. E assim que eu chegar lá no Brasil, eu faço questão de ir lá no Rio Grande do Sul junto com meu amigo Zulk Van Hatten para poder, no local, ajudar esse estado. Mas por que eu estou gravando esse vídeo? Duas coisas estão tomando as manchetes, né, e o debate público no Brasil hoje. A primeira, a catástrofe, o desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E a segunda, tão importante quanto essa, a forma autoritária, ditatorial que o governo e a imprensa está tentando impedir a população da verdade. Nunca se viu a divulgação de tantas mentiras, de tantas narrativas quanto está se vendo agora. Primeiro, um governo completamente incompetente. Gente, sinceramente, e não sou eu que estou falando. São as pessoas que estão lá na linha de frente, que estão fazendo os resgates, que estão distribuindo os suprimentos, que estão falando que o governo não está fazendo nada. E aí vai o governo acionar a Polícia Federal para perseguir, preste atenção, perseguir quem está escancarando a incompetência do governo Lula. Paulo Pimenta aciona a Polícia Federal e a AGU para processar as pessoas que estão lá tentando ajudar e estão falando que o governo não está fazendo nada. Será que todos os prefeitos estão mentindo quando eles denunciam que o dinheiro não está sendo repassado? Será que as pessoas que estão sendo resgatadas e que estão fazendo os resgates estão mentindo sobre o descaso desse governo, sobre a incompetência, sobre a inação desse governo? E será que todas essas pessoas, o Brasil inteiro está mentindo? A única pessoa que está falando a verdade é a Rede Globo, o Daniela Lima e o Paulo Pimenta. Um cara que é um dos maiores mentirosos da esquerda, inclusive que divulgava a mentira de que o Bolsonaro nunca havia levado uma facada. Aí vai o governo negar ajuda internacional, ministra desse governo, Aniele Franco, usando a tragédia para pedir voto, a Janja mentindo que foi ela que articulou o resgate do Caramelo, aquele cavalo que estava em cima do telhado, e depois foi desmentida. Aí temos multas em cima dos caminhões da ANTT, aí temos a burocracia impedindo os remédios de chegar até lá, depois temos o impedimento de médicos de poderem trabalhar porque o ambiente de trabalho deles não está 100% satisfatório. Cara, o que está acontecendo? É por isso que eles querem censurar a internet. É por isso que eles não querem que as pessoas falem o que elas pensam nas redes sociais. E o Brasil já está uma ditadura. A última pesquisa mostra que 61%, gente, 61% das pessoas têm medo de dar as suas opiniões nas redes sociais. 61%. Lula disse uma vez que a Covid foi o maior presente da natureza para mostrar a importância do Estado. Pois é o próprio Lula que está servindo para mostrar para o povo brasileiro o tanto que o Estado pode ser incompetente e, ao invés de não ajudar, no Rio Grande do Sul está atrapalhando. Quando você nega ajuda internacional, você está atrapalhando. Quando você multa caminhões de suprimento, você está atrapalhando. Quando você manda um exército que tem medo de molhar o pezinho, você está atrapalhando. Quando você quer centralizar todas as doações e as ações de resgate para poder ganhar capital político em cima disso, você está atrapalhando. Quando você coloca medo no coração das pessoas para denunciar o que está acontecendo lá, você está atrapalhando. Um exemplo, crianças sendo abusadas em abrigo. A pessoa já passou por um desastre, perdeu tudo que tinha, vai para o abrigo e no abrigo ela é abusada. Cadê o policiamento? Cadê a segurança? Como que se larga essas pessoas dessa forma em um abrigo onde alguém vai lá e abusa de uma criança? Que é isso, meu Deus? Que governo é esse? Isso não é um governo, é isso que dá. Colocar uma facção criminosa para cuidar da gestão de um país. Mas a Madonna estava lá, a Janja estava lá na Madonna, o pessoal estava adorando a Madonna. Que absurdo. Agora, o que a Rede Globo está fazendo agora, durante essa tragédia, esse desastre no Rio Grande do Sul, é uma das coisas mais perversas. E olha que nós estamos falando da Rede Globo, que tem um histórico de perversidade, mas é uma das coisas mais perversas, abjetas que eu já vi alguma empresa no Brasil fazer. Aí vem Daniela Lima falando que, olha, as fake news... Vocês estão me falando que as pessoas que estão lá sofrendo, lá na linha de frente, resgatando, elas estão mentindo? Que os prefeitos estão mentindo? Que o governador de Santa Catarina está mentindo? Tá todo mundo mentindo. Todo mundo tem que ser preso. Menos a Daniela Lima, que virou um ventríloco do governo. Gente, ela virou uma agente da propaganda governamental. Parece aquela
empresa, a China Media Group, ou a televisão estatal de Cuba e da Venezuela, será que ela não pensa por conta própria? É por isso que eles querem censurar a internet. Hoje, falar da incompetência e do descaso do governo virou crime. A Polícia Federal pode ir para dentro da sua casa e levar tudo que você tem. Só que onde que eles vão perder? Porque são milhões de pessoas falando a verdade, dando os seus relatos pessoais. Acabei de ver um vídeo de uma mulher falando que ela foi resgatada pelo corpo de bombeiros, ou seja, o estado, o governo lá, o governo do estado, e por pessoas comuns. É o povo que está resgatando as pessoas do Rio Grande do Sul. É o povo, é o corpo de bombeiros de vários estados que estão ajudando de forma exemplar. Agora, o governo federal só está atrapalhando. Cara, sabe qual é a melhor coisa que Lula, um recado, sabe qual é a melhor coisa que você possa fazer para o Rio Grande do Sul? Para de mandar lá, para de achar que você manda alguma coisa. Se retire de Rio Grande do Sul e deixa que o povo brasileiro reconstrua o estado, resgate as pessoas. E aí, os maldosos, né, que a esquerda sempre fala, aquela masculinidade tóxica, pois são essa masculinidade tóxica que está se enfiando no meio da lama, que está arriscando suas vidas para salvar as pessoas do Rio Grande do Sul. São os empresários maldosos que estão tirando do próprio bolso para mandar para lá aviões, mantimentos, medicamentos, colchões. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro os brasileiros estão se organizando. É o Elon Musk, que a Samia Bonfim queria retirar do Brasil, é o Elon Musk que está mandando para lá 1000 unidades kits do Starlink para poder conectar as equipes de resgate e as pessoas para elas poderem encontrar quem ainda está desaparecido. Cara, o que isso... É uma tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O coração do povo brasileiro está partido. Mas uma única coisa, se puder tirar uma única coisa boa disso tudo, é que realmente esse governo de esquerda é um desastre por si só. Nós temos 2 desastres no Brasil, no Rio Grande do Sul e esse governo, que agora quer perseguir e censurar quem fala a verdade. Prender quem fala a verdade. Tem áudio do Paulo Pimenta falando que tem que prender deputado, porque esses deputados estão denunciando o descaso desse governo. Olha o nível que a gente chegou. A gente falava, era questão de 1 ano, 1 ano e meio, o Brasil ia virar uma Venezuela. Tá aí, virou Venezuela. A gente está aqui nos Estados Unidos, justamente, viemos para cá para denunciar isso que está acontecendo no Brasil. Hoje no Brasil, você falar a verdade, você questionar o governo, você denunciar, mostrar com evidências que é um governo incompetente, você pode ser preso, responder processo. E agora, dessa vez, o governo está... Imagina se fosse o governo Bolsonaro, no meio da Covid, ou da pandemia do Covid, mandando a Polícia Federal investigar quem falasse mal contra ele. Imagina uma coisa dessa. Com certeza as entidades governamentais não governamentais do mundo inteiro estariam fazendo um escândalo. A Greta Thunberg estaria botando fogo na calcinha. Leonardo DiCaprio estaria revoltado. Mas cadê? Cadê essas pessoas na hora que a gente mostra que o Brasil está virando uma ditadura? Pesquisa, 61% tem medo de dar sua opinião nas redes sociais. E agora eles estão querendo prender sobreviventes que estão denunciando o descaso. Pessoas que estão lá resgatando, arriscando suas vidas para salvar pessoas, podem ser presas porque estão falando que o governo não faz nada. Deus salve o Brasil. Meus amigos, a Janja ficou nervosa, hein? Saiu agora Whindersson e Rita Janja com provocação sobre resgate de cavalo no Rio Grande do Sul. Whindersson Nunes provocou Janja após a primeira-dama expressar emoção com o resgate do cavalo Caramelo em Canoas, no Rio Grande do Sul. O comediante sugeriu que a esposa de Luiz Inácio Lula da Silva tentou criar um circo de comoção e compartilhou um meme de Jade Picon lavando roupa à beira do rio. A atitude irritou a socióloga. A polêmica teve início quando o humorista repostou uma publicação de Janja no X, antigo Twitter, sobre o resgate do animal em meio às enchentes no estado. Muito emocionada. Desde as 6 da manhã estamos mobilizados e conseguimos salvar o cavalo Caramelo, escreveu a primeira-dama. E em seguida, Nunes compartilhou a mensagem em seu perfil acompanhada do meme em que Jade Picon aparece lavando roupa à beira do rio. Jade respondeu ao post do comediante sugerindo ter sido alvo de um comentário machista. Ele não sabe que já inventaram máquina de lavar roupa faz tempo, que libera o tempo das mulheres para fazerem e estarem onde elas quiserem, rebateu a esposa de Lula. No outro post, o Whindersson negou ter sido misógino ao fazer piada com a primeira-dama. A comicidade no Twitter
é uma pessoa conhecida por ter uma vida confortável, fazendo um trabalho mais pesado, como o caso de você estar seco e confortável e fazer um circo da comoção do resgate de um cavalo, que é ótimo, mas não deixa de ter muito trabalho a fazer do que a mídia em cima disso. Não tem nada de misógino nisso. O humorista também explicou a razão de ter mandado um internauta pegar gelo e chamá-lo de babão em uma publicação sobre as medidas adotadas por Lula para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. No Nordeste, pegar gelo quer dizer puxa-saco. O Brasil não é só onde você mora, nem só sua amizade com o presidente. Com a repercussão do post, o comediante reforçou que sua intenção, ao provocar Janja, havia sido criticar a reação exagerada da primeira-dama em relação ao resgate do cavalo. Esse tweet não faz alusão a trabalhos domésticos, faz alusão a fazer muito alarde para uma coisa, sobre botar a mão na massa em fazer algo meio auê, dizendo para efeito de informação.